Fala, nação rubro-negra! Muito boa tarde, Deco na área. Conforme a gente disse ontem na nossa live, né, Mengão 20 e meia, agora a partir de hoje estaremos com um horário fixo, né? Por volta de 15 horas estaremos subindo um vídeo, né, com resumo de algumas informações importantes do mais querido do Brasil, do nosso Mengão. Tá? Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação, que logo que chegarmos à marca de 150 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado rubro-negro, tá? E a personalização é por conta aqui do Deco SRN, tá bom? Então conto aí com a divulgação do nosso trabalho para todos vocês, tá? Hoje tem alguns assuntos bacanas, também fizemos uma entrevista agora há pouco no canal Paparazzo Rubro-Negro com o ex-atacante do Flamengo, Kaique, né? Base do Flamengo, um cara da melhor qualidade. Tive o prazer de trocar ideia com ele hoje, né? E ele mostra que é um cara muito esclarecido. E a gente vai dividir a entrevista dele, as nossas perguntas, né? Do Deco SRN em 3, tá? E hoje a primeira pergunta a qual eu fiz é sobre o Michael, o qual ele jogou no Goiás na temporada passada, tá? Vocês vão saber o que o Kaique acha do Michael, tá bom? E se ele terá um futuro grandioso no nosso Mengão, tá? Agradecer aí também ao meu amigo André Torres, tá? Pelas nossas capas aí. Obrigado, irmão, você sempre nos ajudando. Sigam lá as redes sociais deles, Fla Real Oficial, tá? Então, dá aquela moral lá nas redes sociais do André Torres. Nação, vamos começar aí com o primeiro assunto, da questão do Jorge Jesus, né? Renovação de contrato do Jorge Jesus. Já alinhado, o Flamengo ainda não anunciou, né? Até esse momento não anunciou a contratação, a renovação de contrato do treinador, mas os termos já são conhecidos. O Flamengo fechando com o Jorge Jesus, né? Com os representantes por um ano, né? Com uma cláusula, se aparecer um grande time, né? O qual o Jorge Jesus já estipulou, né? Dentre suas prioridades, de Portugal, da Inglaterra ou da Espanha, o Flamengo teria que liberá-lo, né? Saiu uma informação agora há pouco, né, e a gente conversou ontem, debatemos no Mengão 20 e meia com o professor Pedro, que para mim, em relação ao que o Mister vai ganhar, que não vai ter um congelamento do euro, muitas pessoas reclamando que é uma loucura, devido ao momento inconstante do mundo, né? O euro pode subir mais, enfim, mas também como pode descer, então é uma coisa muito inconstante. Eu já não vejo por esse lado, tá? Na questão financeira, até mesmo porque, ao meu ver, se o Flamengo fechou um acordo desse com o Mister, é porque pode pagar e não vai afetar os cofres do Flamengo. E o Mister, né, mostrou que vale cada centavo, tá? Essa questão financeira, para mim, tá bem nítida e bem resolvida, tá? O que eu fico preocupado é na questão esportiva, na questão técnica, né? Esse contrato, para mim, de um ano é muito curto com o Mister, tá? E aí foi o que o professor Pedro disse. Qualquer hora o Mister pode, né, independente se tiver multa ou não de contrato, né, poderia sair do Flamengo, né? O Flamengo junto ao Mister, né, o Mister junto ao Flamengo, colocando uma cláusula, conforme eu falei agora há pouco tempo, né, no início da nossa explanação. Eu, particularmente, preferiria que ele renovasse por um ano e meio e só poderia usar essa cláusula contratual, né, quando chegasse na metade de 2021. Por que a minha preocupação? Não sabemos ainda o calendário brasileiro como ficará. Não tem ainda nenhuma posição oficial da CBF, né? O campeonato inglês voltará agora na metade de junho, se eu não estou enganado. O alemão já voltou, mas não é o mercado qual o Mister irá querer ir, né? A gente falou agora de Espanha, falamos de Portugal, falamos também da Inglaterra. Então a preocupação é, e aí, começa a Inglaterra agora, daqui a pouco acaba, e eles voltam quando? E o Campeonato Brasileiro? Imagina se o Flamengo está numa reta final de brasileiro, o brasileiro foi estendido até janeiro de 2021, mas aí o Mister recebe uma proposta de um grande clube da Inglaterra, o qual ele tem um desejo de ir, e aí acaba saindo do Flamengo. Como é que o Flamengo fica? É essa a minha preocupação. Entendeu? Então, foi um posicionamento do Mister, né? Desculpa, nesse posicionamento eu discordo, acho que o Flamengo poderia ter ido um pouquinho mais ali, né? Mas fazer o quê? A minha preocupação é, Flamengo, sabendo que tem essa cláusula contratual, que pode ser colocado
né, a qualquer momento, independente se vier o dinheiro ou não, para mim tem que ter uma multa rescisória, até mesmo porque inibe outros times de chegarem naquele momento em cima do mister para tirá-lo no meio de uma temporada. Então é essa a minha preocupação, é a questão do tempo de contrato dele, dessa cláusula contratual que pode nos prejudicar no futuro próximo, dependendo do que a gente estiver participando. Eu acredito que com o mister, com esse mesmo elenco, o Flamengo participará de todos os torneios e ganhará todos os torneios os quais disputará. Tá? Então, o meu único questionamento é sobre essa multa. A ESPN colocou agora há pouco que o Flamengo solicitou um valor, que seria um valor mais ou menos de 500 mil euros para um rompimento de contrato, caso o mister receba essa proposta, né? Então a gente tem que aguardar, até esse momento que a gente gravou o vídeo, o Flamengo ainda não havia anunciado com os termos, enfim, geralmente não falam os termos, né? A gente sabe, é uma coisa que a gente vem reclamando constantemente em relação à comunicação do clube, né? Falta um pouquinho dessa comunicação do Flamengo junto ao seu torcedor, tá? Outro assunto aqui interessante, tá? De curiosidade, uma matéria da ESPN também, que tá bem explicativa, seria bacana vocês entrarem lá e pesquisassem, né? Eles fizeram uma comparação dos faturamentos de 2015 a 2020 entre os clubes brasileiros, e o Flamengo vai caminhando a passos largos, né, para essa hegemonia, tá? O Flamengo já faturou de 2015 até o presente momento 3 bilhões e 8 milhões, 3 bilhões e 8 milhões de reais de 2015 a 2020, né? O Palmeiras arrecadou 2 bilhões e 610 milhões de reais. A diferença já subiu para 380 milhões de reais. Já a diferença para o Corinthians, que tem 2 bilhões e 130 milhões, né, de faturamento, subiu para 873 milhões de reais. E do São Paulo, que é o quarto, subiu para 982 milhões de reais. Cara, já o Grêmio, que é o quinto, já está indo para casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais, essa diferença. O Flamengo ganhando com a questão de patrocínios, né, a questão também de sócio-torcedor, enfim, cara. Mas a cada dia que passa, o Flamengo vai abrindo mais. Tá na ESPN a informação completa, senão a gente vai ficar aqui 200 minutos falando sobre esse assunto. Mas só em sentido de curiosidade, né, de como o Flamengo gere as suas finanças desde a gestão iniciada em 2013, lá com Bandeira de Melo, com BAP, com Touches, com Landim, com Valim, enfim, e até hoje o Flamengo sempre muito responsável, né? A gente não entende algumas matérias de algumas TVs que colocam que o Flamengo está endividado, é o oitavo com mais dívidas, enfim, deixa pra lá. Pessoal, um outro assunto aqui importante também sobre o protocolo do Fla, né, que é referência também agora na Conmebol, tá? Mário Monteiro, o nosso preparador físico, né, o Mário Monteiro, português, né, entrou em videoconferência, né, passando todo o protocolo, qual, né, a preparação física, o departamento médico, a fisiologia, né, do Flamengo, né, tiveram reuniões e reuniões até chegar num protocolo que hoje é referência não só no Brasil, como referência na Conmebol, tá? Então, muito feliz, né, com mais essa aí, né, todo mundo, os antes lá tentando bater, jornalistas que não suportam o Flamengo tentando bater no que o Flamengo está fazendo, mas o Flamengo hoje é referência e vocês têm que aceitar, tá bom? Então, agora a nação acompanhe o que o Kaique tem a falar sobre o Michael, tá? Conto com vocês na nossa live Mengão 20h30, daqui a pouquinho, tá? E divulguem aí os nossos vídeos. Falou, gente? Que a gente precisa aí fazer com que vocês cada vez mais deem aquela moral para as mídias rubro-negras. Falou? Então até mais tarde no Mengão 20h30. Saudações rubro-negras, tá? E acompanhe agora Kaique falando. Fala aí, Kaique, sobre o Michael. Abraço. E amanhã tem parte 2 dele. Fui. Ô Kaique, uma curiosidade minha, né? Você esteve no Maracanã, no 6x1, gol seu. E quem estava jogando ao seu lado era o Michael.
nosso novo xodó. Queria que você falasse um Sim. pouquinho do Michael no Goiás, como é que ele era, se ele no Flamengo já se soltou, tem mais a se soltar, porque aqui ele já está adaptado. Queria que você falasse um pouquinho do Michael. Cara, o Michael, ele é uma exceção boa, assim, no futebol, né? Porque a história dele, a grande maioria já conhece, né? Um menino que realmente tem um extracampo aí que dificilmente a gente apostaria, né? Num jogador como ele, que já passou pelo que passou, problemas, né? Extracampo com droga, que ele não esconde para ninguém. E eu pude compartilhar de vestiário, né? De concentração, a gente já trocou muita ideia junto. É um menino que tem um coração gigante, apesar do tamanho, mas ele é um baixinho abusado, cara. E isso realmente engrandece ele, porque ele não tem medo, ele não tem aquele receio do errado, né? Porque ele veio de uma realidade muito ruim. Acredito que nada para ele seja tão difícil do que de tudo que ele já passou realmente, né? Hoje acho que está no Flamengo não é uma dificuldade, né? Porque às vezes as pessoas, caraca, estou indo para um grande clube, meu Deus, como é que vai ser? Eu acho que para ele tem sido a alegria, né? Dele realizar mais um sonho e buscar, e é por isso que ele parece, né, que joga tão leve, tão suave, porque realmente é a essência dele, né? E no Goiás ainda mais porque ele era mais protagonista, né? A gente fazia uma dupla bacana ali, fiz bastante gols, né, antes de ser vendido aqui para o Catar, inclusive, né, tem que agradecer a ele também, porque faz parte disso. Né? Se hoje eu estou aqui, né, e vim para cá vendido, na época que estava no Goiás, também foi por conta do Michael, porque a gente jogava junto e a gente fazia uma parceria bacana ali na frente, né? E ele é um grande jogador, cara, não é à toa que está no Flamengo, não é à toa que está no, né, no melhor e maior time, né, da nossa, na atualidade aí no futebol brasileiro. E espero que ele seja muito feliz, cara. Torço muito por ele, não pelo jogador, né? Que ele é um grande jogador, mas principalmente pelo menino, né? Ser humano que eu conheço, eu sei que ele é.